Bom dia, Grupo Refúgio, bom dia, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz do Senhor seja conosco nessa manhã de terça-feira. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós nessa manhã? Abra sua Bíblia em Mateus 14 e nós vamos ler o versículo de número 28 até o versículo de número 31. Pega a sua Bíblia e acompanha aí comigo. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Essa é uma passagem bem conhecida e particularmente é uma das passagens que Deus fala mais comigo através da vida de Pedro. Aqui, para que você venha entender o contexto, os discípulos estavam em um barco e Jesus se retirou e foi para o monte orar. E quando esse barco já estava no meio ali do lago, começou uma tempestade, começou a ventos baterem, no barco, ondas balançarem o barco, e os discípulos naquele momento estavam ali sozinhos, Eis que eles olham e eles veem um vulto se aproximando. E como eles já estavam com as suas emoções afloradas, estavam com medo, apesar de Pedro ser pescador, provavelmente ele já enfrentou muitas tempestades na vida dele, Só que nesse momento eles estavam extremamente assustados. E aí eles indagaram: será que é um fantasma? E Jesus responde: coragem, sou eu. E eis que Pedro então pede para Jesus uma confirmação, A gente vê aqui que Pedro quer confirmar que realmente é Jesus que está se aproximando do barco. E aí é o versículo que eu trouxe para nós, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus então dá a resposta a Pedro: tu quer uma confirmação, Pedro? Vem até mim. E aí a palavra do Senhor nos diz que Pedro se encheu de coragem, colocou o seu pé sobre as águas e começou a ir até Jesus. Mas nesse percurso onde Pedro estava ali, em que Pedro ouviu, se encheu de fé e caminhou sobre as águas, em um determinado momento, ele começou a sentir o vento, a sentir as ondas. E o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a afundar, a submergir, E eis que então Pedro pede socorro para Jesus. E Jesus imediatamente socorre Pedro, Estende a mão para Pedro. O que o Senhor quer falar para nós nessa manhã? Quantas são as vezes que nós pedimos uma direção para Deus, que nós pedimos uma confirmação para o Senhor? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? É isso mesmo? É por esse caminho que o Senhor quer que eu vá? Senhor, se é o Senhor, então que aconteça, Aqui no caso foi Pedro dizendo: Senhor, se és tu, permita que eu vá até ti. E quando Deus nos dá a resposta, fala assim: não, filha, é isso, esse é o caminho, é isso que você precisa fazer, sou eu, Muitas das vezes no nosso caminhar sobre as águas, porque olha que poderoso, quando a gente pede algo para Deus e Deus nos concede o sim, porque está de acordo com a vontade dele, a gente começa a andar sobre as águas através da nossa fé. A gente começa a trilhar caminhos que para nós humanos é impossível. Pedro, naquele momento, ele andou sobre as águas, algo que é impossível de um ser humano fazer. Só através da fé em Cristo Jesus, só através da fé do que ele escutou de Jesus. E assim é conosco ainda hoje. Quando o Senhor fala: sim, filha, vá, sim, filha, venha, sim, filha, faça, sim, filha, espere. Quando nós estamos
debaixo de uma palavra de Deus, nós começamos a viver o sobrenatural na nossa vida. Porém, assim como Pedro, nós também somos seres humanos, temos emoções, né? E muitas das vezes as nossas emoções, assim como Pedro naquele momento teve medo, nós também temos medo. Muitas das vezes as dúvidas vêm à nossa mente, muitas das vezes as incertezas, né? Quanto tempo será que essa tempestade vai durar? Quanto tempo, até que altura essas ondas vão chegar, né? Tô aqui confabulando com você. Que a gente venha em nome de Jesus manter os nossos olhos em Jesus. Mais do que os nossos olhos, que nós venhamos manter a nossa mente em Jesus. Que a gente não venha duvidar, que a gente venha viver o extraordinário, sobrenatural. Quando a gente pede uma confirmação para Deus e Deus nos responde, né, positivamente ou até negativamente, né? Porque o não de Deus é uma prova de amor pela minha vida e pela sua vida, né? Quando Deus fala não, é não. Quando Deus fala sim, é sim. Quando Deus fala espera, espera, porque o tempo dele é perfeito. Aqui nessa passagem, Pedro teve o sim de Deus, né? E se encheu de coragem e começou a caminhar. Mas no meio da caminhada dele, as emoções dele falou mais alto do que a fé dele. E aí ele começou a afundar. Só que o Senhor, ele é tão fiel que a palavra nos garante que quando nós passarmos pelas águas, nós não afundaremos. Quando nós passarmos pelo fogo, né, não seremos queimados. Pedro passou pelas águas. Quando ele começou a afundar, ele clamou por Jesus. E Jesus imediatamente o socorreu. E assim é na minha vida e na sua vida. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando nesse momento na sua vida. Mas saiba que Jesus, ele está pronto a estender a mão e a te ajudar. Ele está pronto para ir de encontro à tua vida, à tua petição, ao teu clamor. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã a tua fé venha a ser renovada. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por essa palavra tão poderosa que veio nutrir o nosso espírito, que veio fortalecer a nossa fé, que veio nos dizer, né? Esteja atento ao que eu digo e bote em prática o que eu te digo. Não dê ouvido para os outros sons, para as outras vozes. Escute somente o que eu estou te dizendo, o que eu estou te direcionando, porque eu estou no controle de todas as coisas, inclusive dessa tempestade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Até uma próxima, em nome de Jesus.